seria, quem sabe dizer? Bom, seria radiano, ok? Então, a unidade de espaço angular é o radiano. Então, a variação de espaço angular nesse caso seria 1,2 rádio. Eu falei que existe outra maneira de você calcular esse ΔΦ, que seria, conforme nós vimos em slides anteriores, ΔΦ é o espaço angular final menos o espaço angular inicial. Mas eu não tenho aqui nesse problema qual é o valor do espaço angular final, nem o valor do espaço angular inicial. Mas eu posso simplesmente calcular ele aqui. Ok? Vamos fazer essa continha aqui nesse canto direito aqui. O espaço angular inicial pode ser obtido pela razão do espaço linear sobre o raio, é 4 sobre 10. Note que o espaço linear inicial é 4 sobre o raio, que é 10. Então dá 0,4 radiano. O espaço angular final seria 1,6 radiano, porque é 16 dividido por 10, dá 1,6. Assim o ΔΦ, que é a variação do espaço angular, é F2 menos Φ1, que dá 1,2 radiano, igual o que nós achamos utilizando outra equação. Isso aqui é só para vocês notarem que existe mais de uma maneira de você calcular a variação do espaço angular. Então foi uma prática bem interessante. Acho que deu aí para vocês entenderem melhor como funciona esse espaço angular, ok? Vamos continuar analisando a mesma figura. Nós podemos abstrair dessa figura, essa figura aqui, outras coisas interessantes, outros resultados interessantes. Primeiro, qual seria, por exemplo, a velocidade média angular no intervalo de tempo considerado? Que seria esse intervalo aqui, de T1 igual a 4 segundos até T2 igual a 8 segundos. A velocidade média angular é dada pela variação de ΔΦ sobre ΔT. E agora, será que você vai lembrar qual o valor de ΔΦ do slide anterior? ΔΦ era igual a... Bom, se você não lembrar, não tem problema. ΔΦ, seu valor é igual a 1,2 radiano. Tá? Então, substituindo aqui, 1,2 sobre a variação do tempo, que é 8 menos 4. 8 é o tempo final, 4 é o tempo inicial. Então, 8 menos 4, 4. 1,2 dividido por 4 dá exatamente 0,3 radiano por segundo, que é a unidade de velocidade angular, ou velocidade média angular, tanto faz. Ok? Ainda analisando a mesma figura, nós podemos também calcular a velocidade média linear da partícula nesse intervalo de tempo, ou seja, quando a partícula sai do ponto da posição 4 metros para a posição 16 metros, ela sai com uma dada velocidade, ela tem uma velocidade associada a esse percurso. Essa velocidade média linear nós podemos calcular dessa maneira, que é a maneira mais, podemos chamar assim, de tradicional, que nós aprendemos nos capítulos anteriores, na parte de movimento uniforme, por exemplo. A velocidade média é a razão entre ΔS sobre ΔT. Como ΔS é fácil de calcular aqui, 16 menos 4 dá 12, sobre a variação de tempo, que é 8 menos 4, que dá 4. 12 sobre 4 dá 3 metros por segundo. Bom, mas será que existe também outra maneira de nós calcularmos essa velocidade média? Sim. Existe outra maneira? Sim ou não? Sim ou não? Na verdade, existe sim. E essa maneira seria através da nossa última equação que nós resumimos naqueles, acho que uns 3 slides anteriores. A quarta equação, que seria a relação entre a velocidade média angular e a velocidade média linear. Então já tem o valor da velocidade média angular, que nós encontramos no slide anterior, que era 0,3 radiano por segundo. Eu vou pegar essa velocidade média angular e substituir aqui o seu valor. Então, substituindo, nós ficamos com esta equação, 0,3, e o raio, como sempre, 10. Então, a velocidade média linear, aqui eu faço meio pelos extremos. Quando eu fizer a velocidade média vezes 1, que tem aqui no denominador, de forma que está omitido, mas você sabe o que é. Velocidade média vezes 1 dá velocidade média. E 0,3 vezes 10 é igual a 3. Substituindo o valor, dá velocidade média igual a 3 metros por segundo, ou seja, o valor exatamente igual ao que nós tínhamos encontrado usando nossa equação tradicional. Ok?
Então aí eu acho que vocês, bom, até aqui deu para entender legal como funciona essas quatro equações, tá? Aí aqui eu tenho uma aplicação para auxiliar ainda mais no nosso ensino-aprendizagem. Então você tem uma partícula, tá? Tá aqui a nossa partícula, que é esse círculozinho, que em 2 segundos, uma partícula percorre em 2 segundos um arco de circunferência conforme a imagem ao lado. Essa partícula está nessa posição e simplesmente percorre esse arco, que é dado por ΔS, desta maneira, ok? Calcula a velocidade média linear e angular nos seguintes casos. Então, tenho aqui 3 casos diferentes. Esses casos aqui estão associados. O que diferencia um caso do outro é apenas o valor do deslocamento linear e do raio, tá? Então, para esse caso A, por exemplo, vamos calcular a velocidade média linear e a angular. Então, vamos lá, está aqui o nosso quadro, letra A. A velocidade média linear é do mesmo jeito que nós vimos já em slides anteriores. É ΔS sobre ΔT, ΔS é 50 e o nosso ΔT é 2 segundos, que seria o intervalo de tempo em que ela percorre esse arco daqui para aqui. Ok? Então 50 dividido por 2 é 25 e essa unidade é centímetros por segundo. Por quê? Porque o ΔS está dado em centímetros e o tempo está dado em segundos. Então é normal ser a unidade centímetro por segundo. Na letra B, quando você for fazer a conta, o resultado vai ter que ser dado em metros por segundo, já que o ΔS é dado em metros e o ΔT é dado em segundos, ok? Bom, então já calculamos a velocidade média linear e a velocidade média angular. Nós usamos essa nossa relação, que é a relação entre velocidade média angular e velocidade média linear. Então, o valor da velocidade média eu já calculei aqui, dividido pelo raio. O raio, nesse caso aqui, é 25 centímetros. Então, substituindo 25 sobre 25 dá 1 radiano por segundo seria a velocidade média angular. E agora, letra B e letra C? Vou fazer aqui? Não vou fazer. Vou deixar para vocês praticarem. Então, façam as letras B e C dessa questão. É simples, é fazer a mesma forma que nós fizemos aqui, né? Peguem aí um caderno, uma folha em branco, não sei, façam essas questões. B e C. Também tem a questão 3 da página 58 do livro adotada e a questão 6 da lista, que são todas questões parecidas. Então a física você só aprende se você fizer isso, você praticar, né? E fazendo várias questões você acaba aprendendo o conteúdo de forma eficaz, beleza? Então vamos continuar a nossa aula, nossa apresentação. Então nós vamos agora o que acontece quando nós temos o que acontece com a circunferência, né? Algumas quantidades de interesse relacionados à circunferência e também o movimento circular uniforme. Vamos lá, então considere aqui essa figura em que você tem uma circunferência, que é o centro da circunferência. Aqui é o nosso raio de referência. Então eu posso perguntar a você, qual é o deslocamento ou a distância percorrida por uma partícula se ela sair de uma dada posição e simplesmente voltar à mesma posição, ou seja, qual é o tamanho da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2πr, 2π raio, 2π vezes o raio. Tá? Essa expressão ela é muito interessante ou muito importante, porque ela pode ser utilizada em muitas questões que você tem de movimento circular. Então é uma expressão que é bem interessante relacionada à circunferência. E ela é definida dessa forma. ΔS é igual a 2π vezes o raio. Na verdade, essa expressão aqui, ela deriva-se daquela expressão que nós temos para a relação entre o espaço angular e o espaço linear. Tá? Ela deriva dali e é definida dessa forma, ok? Bom, então quando o movimento da partícula é constante, ou seja, quando a partícula se desloca, que não foi o caso dessa partícula que nós demonstramos aqui, até porque você nota que a partícula começa com movimento acelerado, depois fica com uma velocidade mais ou menos constante e depois acaba desacelerando aqui para parar nesse mesmo ponto, tá? Então, quando você tem um caso onde a partícula ela se desloca com a velocidade sempre uniforme, ou seja, sempre constante, ok, sem variar no tempo, então nós temos nesse caso um movimento circular uniforme, tá?
Então, neste caso, nós podemos definir mais duas grandezas de interesse num movimento circular uniforme. Uma delas é a frequência, que determina o número de voltas que é dado ou é executado por uma partícula por intervalo de tempo. A frequência, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz. Temos também a outra grandeza, que é o período. O período ele determina qual o intervalo de tempo necessário para que a partícula complete uma volta. É um exemplo muito comum, é o ponteiro dos segundos, é o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio ele consegue dar uma volta em exatamente 60 segundos. Esse movimento é um movimento periódico que se repete em intervalos de tempos iguais. Então o período ele é definido como o inverso da frequência, ou seja, o período é 1 sobre f. Como o período é o inverso da frequência, a frequência também, por sua vez, é o inverso do período. A unidade de período é a mesma unidade de tempo, ou seja, a unidade de t é segundos, é a unidade do Sistema Internacional, ok? E nós temos aqui uma observação importante, que é o seguinte, que a frequência ela pode ser dada em duas unidades diferentes. Tá? Uma delas já foi mencionada no slide anterior, que é o Hertz, que determina o número de rotações por segundo. E também existe outra unidade que é muito utilizada também, que é o RPM, que é o número de rotações por minuto. Existe uma relação entre uma unidade e outra unidade, que é o seguinte, que 1 Hz equivale a 60 rotações por minuto. Para fazer a transformação de unidades, nós temos que usar a regra de 3, tá? Então, usem sempre a regra de 3, porque a possibilidade de você errar é muito pequena, tá? Sempre use essa aqui como padrão, Hz é igual a 60 RPM. E se você quer transformar, por exemplo, 3 Hz em RPM, você colocaria na linha de baixo 3 Hz equivale a X, faz mesmo para os extremos, que é aquela regra de 3 usual que vocês estão acostumados a fazer. Bom, então devido às novas grandezas associadas ao movimento circular uniforme, que foram essas duas grandezas, o período e a frequência, então a velocidade angular ela pode ser escrita da seguinte forma. Ou você escreve a velocidade angular como 2π sobre o período, ou a velocidade angular seria o produto de 2π pela frequência. Tá? Então essas aqui são formas que você pode utilizar para calcular a velocidade angular, mas somente quando você tem um movimento circular uniforme. Você não pode utilizar, tá, essas equações para o caso em que você tem um movimento tipo variado, né? Você não pode. Tá? Então aqui seria o caso onde você tem um movimento circular uniforme. Beleza? Lembre-se que no movimento circular uniforme, a velocidade média angular é igual à velocidade instantânea angular. Isso aqui eu já mencionei diversas vezes em aula, em sala de aula, mas é importante nós percebermos que existe essa questão, que a velocidade média angular é igual à velocidade instantânea angular, porque em um dado intervalo de tempo, se a velocidade não varia em nenhum momento, a sua velocidade média angular será a velocidade em cada instante de tempo, tá? Isso aqui é algo importante. Por isso que nós escrevemos também a velocidade angular como simplesmente a razão da velocidade linear pelo raio r. Ok? Então, mais uma vez, vamos resumir as nossas equações. Então, vou recolocar elas. Essas aqui foram as primeiras 4 equações que nós estudamos, ou que nós analisamos nos slides iniciais. E depois nós aprendemos mais algumas equações, que é da frequência, que é o número de voltas dado por intervalo de tempo, o período, que é dado pelo inverso da frequência. Temos também essas novas equações, que é a velocidade angular, ok, da partícula, que pode ser calculada usando-se essas equações. Vamos lá.